Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos um guia de design bem detalhado aqui sobre como integrar duas gigantes da tecnologia de rede e segurança, VMware NSXT e Cisco ACI. E a questão central que muita gente enfrenta é como fazer essas plataformas trabalharem juntas da melhor forma possível. Vamos mergulhar um pouco nas opções, nos benefícios e, claro, nas considerações importantes que esse guia mapeou. A nossa missão aqui é entender como a ACI, a tal Application Centric Infrastructure da Cisco, pode simplificar e talvez até potencializar ambientes que já usam ou estão pensando em usar o NSXT da VMware. Ok? Vamos começar a desvendar isso? Sim, é um cenário bem comum, né? De um lado, você tem a Cisco ACI, que é uma solução de SDN, de rede definida por software, bem abrangente, que busca automatizar toda a infraestrutura física e virtual. E do outro lado, o NSXT, que muita gente adota para segurança mais avançada, tipo microsegmentação, principalmente nos ambientes virtualizados. Aí surge a dúvida da sinergia, né? Esse guia que a gente está olhando foca em duas abordagens principais e nos motivos pelos quais usar a ACI como base pode ser bem vantajoso. Legal. Antes da gente entrar fundo nessas duas opções de integração, vamos dar só um passinho atrás? Por que alguém consideraria usar a ACI como a fundação para um ambiente NSXT? Quais são os ganhos que a ACI traz para a mesa, assim, de cara, mesmo comparando com uma rede física tradicional sendo usada como base? A ACI roda em cima do switch Cisco Nexus 9000. Eles são projetados para data centers modernos, com aquela arquitetura leaf-spine, sabe? Oferecem baixa latência, alta capacidade de processamento de pacotes direto no hardware. Isso ajuda a evitar gargalos que às vezes aparecem em soluções que dependem muito de software para fazer funções básicas de rede. Hardware dedicado para performance. Faz sentido. Exato. O segundo ponto é a gestão unificada e a automação. O APIC, que é o Application Policy Infrastructure Controller, ele é tipo o cérebro da ACI, né? Ele não só gerencia a malha física toda de switches, mas também se integra profundamente com os ambientes virtuais, como o vSphere e, como a gente vai ver, o próprio NSXT. Isso centraliza tudo: configuração, monitoramento, solução de problemas, cobrindo o ciclo completo de operações, o que a gente chama na indústria de FCAPS, né? Falha, configuração, contabilidade, desempenho, segurança. Tudo num ponto só. Gestão unificada. Nossa, isso soa muito bem. Especialmente para equipes que hoje, lidam com aquela complexidade de gerenciar suíte por suíte e depois tentar amarrar isso no mundo virtual. Isso realmente simplifica a operação no dia a dia. Ah, sem dúvida. Acaba com aquela necessidade de ficar configurando VLAN, roteamento, política em cada caixa separadamente. É um alívio. E isso já leva ao terceiro ponto, a simplificação da infraestrutura para o próprio NSXT. Como a ACI é programável via APIC, ela abstrai a complexidade da rede física. Por exemplo, para os VTEPs do NSXT, que são basicamente os pontos de início e fim dos túneis de rede virtual do NSXT, usando aquele protocolo Geneve, a ACI pode provisionar a conectividade para eles de forma automática, sem precisar daquelas configurações manuais super complexas de VLAN e subrede por rack, que é um desafio comum em rede tradicional. E dependendo da abordagem que escolher, isso pode até, veja bem, reduzir a necessidade de implantar os NSXT Edge Nodes para certas funções. Opa! Menos complexidade na configuração da rede física e potencialmente menos componentes virtuais para gerenciar. Isso parece um caminho bem interessante. E em termos de operação contínua, assim, além da gestão unificada que você mencionou? Os benefícios operacionais acabam se desdobrando a partir daí, né? Você ganha visibilidade completa, fim a fim, correlacionando o que acontece no físico e no virtual. Tem ferramentas de diagnóstico integradas que entendem o contexto da aplicação. Tem um modelo de segurança baseado em política, em intenção, o Zero Trust, que é aplicado de forma consistente. Gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura também fica mais simples. Tudo isso, segundo o guia, contribui para um menor custo total de propriedade, o TCO. Entendido.
A CI como uma base sólida, automatizada, ok. Agora, o material destaca uma das opções de integração como a preferida, né? Ou a recomendada pela Cisco. Qual é essa opção e por que ela ganha esse destaque todo? A opção 1, que é de fato a recomendada, ela propõe usar a ACI para fornecer a virtualização de rede completa. Ou seja, a ACI cria e gerencia o overlay de rede usando o próprio protocolo dela, o VXLAN integrado. Nesse cenário, o NSXT se concentra exclusivamente nos pontos fortes dele de segurança e serviços avançados, como o conhecido firewall distribuído, DFW, as políticas de microsegmentação e talvez balanceamento de carga virtual. Então, fazendo uma analogia aqui, talvez a ACI constrói e gerencia as estradas virtuais, a rede VXLAN, garantindo que tudo se conecte com performance, enquanto o NSXT age mais como uma polícia de trânsito avançada nessas estradas, aplicando regras de segurança bem detalhadas entre os veículos, que seriam as VMs. É por aí. É uma ótima forma de visualizar, sim. A grande vantagem dessa abordagem é que ela evita a complexidade e os potenciais gargalos de desempenho que podem surgir com a implantação e o gerenciamento dos NSXT Edge Nodes, especificamente para aquele tráfego norte-sul, aquele tráfego que precisa entrar ou sair do ambiente virtualizado NSX para alcançar redes externas ou físicas, sabe? Também elimina a necessidade de configurar gateways complexos para ficar traduzindo entre os túneis Geneve do NSXT e as VLANs tradicionais. A ACI lida com essa conectividade de forma nativa, otimizada em hardware. E como isso funciona na prática? O guia fala de uma integração específica via domínios VMM, um tipo voltado para SDN. O que isso significa exatamente? Correto. O API, o controlador da ACI, ele se integra direto com o NSXT Manager, usando um tipo especial de configuração chamado Domínio VMware SDN VMM. Essa integração permite ao API enxergar o inventário gerenciado pelo NSXT e automatizar a criação da conectividade que precisa. O ponto crucial aqui é, em vez do administrador criar redes lógicas, os logical switches e roteadores lógicos no NSXT para conectividade básica, ele define os equivalentes na ACI, que são os Bridge Domains, BDs, para conectividade L2, e os Endpoint Groups, EPGs, para agrupar VMs com políticas parecidas, e associa eles a esse domínio SDN VMM. Certo. E as máquinas virtuais, as VMs, onde elas se conectam nesse modelo? Elas ainda usam o vSphere Distributed Switch, o VDS? Sim, elas se conectam a port groups num VDS. O interessante é que esses port groups são criados e gerenciados automaticamente pela ACI, justamente por causa dessa integração com o NSXT Manager. Cada port group vai corresponder diretamente a um IPG definido lá na ACI. E o roteamento entre essas redes diferentes, ou seja, entre IPGs e port groups, é feito pela própria malha ACI de forma distribuída e no hardware do switch Nexus. Isso garante alta performance e baixa latência. Entendi. Mas olha, aqui está o ponto fundamental para quem já investiu em NSXT para segurança. O NSXT Distributed Firewall, DFW, continua totalmente funcional. Ele opera lá no hypervisor, no SXI, e pode aplicar políticas de segurança super refinadas entre as VMs que estão conectadas nesses port groups gerenciados pela ACI. Essencialmente, é como você disse, a ACI fornece a conectividade de rede otimizada por baixo e o NSXT DFW aplica segurança por cima. Cada plataforma foca no que faz de melhor. Isso é muito bom. Parece combinar o melhor dos dois mundos mesmo. O guia deu um exemplo interessante de uma aplicação de 3 camadas, web, app e banco de dados, onde o banco de dados rodava em servidor físico, bare metal. Como essa opção 1 lida com essa mistura, que é super comum, né, de virtual e físico? Lidada de forma muito elegante, na verdade. No exemplo, os EPGs para as camadas web e app que rodam em VMs são associados ao domínio SDN VMM, como a gente descreveu.
Já o EPG para o banco de dados Bare Metal é associado a um domínio físico na ACI. A beleza da coisa é que a ACI roteia o tráfego entre as VMs, web e app, e o servidor físico, DB, de forma nativa, direto no hardware da malha. Não precisa usar os NSXT Edge Nodes para fazer essa ponte entre o mundo virtual e o físico para essa comunicação básica. Não precisa dos Edge Gators para isso. Exato. Aí a segurança entre as camadas virtuais, web e app pode ser feita pelo NSXT DFW. E a comunicação entre as VMs e o servidor físico pode ser controlada pelos contratos da ACI, que são as regras de firewall definidas lá no APIC. Entendi. Isso realmente parece simplificar bastante a arquitetura, principalmente nesses ambientes mistos, e tira uma carga significativa dos NSXT Edge Nodes, né? Eles não precisam mais atuar como gateways de roteamento para essa comunicação básica. A ACI assume isso de forma mais eficiente. Exatamente. Simplifica, otimiza o desempenho e reduz a dependência dos Edge Nodes. O que, claro, também pode impactar custos de licenciamento e consumo de recursos de computação. Ok. Opção 1 parece bem atraente. Mas e a segunda opção? Quando que ela faria mais sentido, então? A opção 2 é aquele cenário onde o cliente opta por usar o overlay de rede do próprio NSXT, baseado no protocolo de NIVE, para toda a conectividade entre as máquinas virtuais. Nesse caso, a ACI atua apenas como a infraestrutura física por baixo, o underlay, fornecendo a conectividade IP confiável para os componentes do NSXT, como os VTAPs nos hosts ESXi e os próprios Edge Nodes. Essa opção pode ser escolhida se, por exemplo, já existe um investimento e uma expertise muito consolidadas no overlay de rede do NSXT. Ou talvez se há requisitos muito específicos que levam a preferir o controle total da rede virtual pelo NSXT. Certo. Mas mesmo nesse cenário, onde a ACI é só o underlay, ela ainda oferece vantagens em comparação com usar uma rede tradicional como base para o NSXT, correto? O guia indica isso. Sim. Vantagens significativas. Montar um underlay robusto e flexível para o NSXT em redes tradicionais pode ser bem complexo, sabe? Muitas vezes exige configurações L3 em cada rack, o que cria desafios para gerenciar as subredes dos VTAPs e também a replicação de tráfego BAM, Broadcast No Unicast Multicast, que é necessária para o overlay funcionar. A ACI simplifica isso drasticamente. A capacidade dela de estender domínios L2, os bridge domains da ACI, por toda a malha de forma programática, oferece total flexibilidade para subredes dos VTAPs. Isso facilita muito usar pools GP gerenciados pelo NSXT ou por DHCP para os VTAPs, sem aquelas restrições físicas por rack que são comuns em redes legadas. Ok. Então a ACI facilita a vida do NSXT ao prover um underlay mais simples e flexível. No entanto, aquela complexidade que a opção 1 buscava evitar, tipo a necessidade dos NSXT Edge Nodes para o roteamento externo, o Norte-Sul, essa ainda existe na opção 2, imagino. Sim, essa complexidade que é inerente ao overlay NSXT completo, ela permanece. O tráfego que precisa sair do ambiente virtual NSXT para o mundo externo ainda vai precisar passar pelos NSXT Edge Nodes. O guia, inclusive, dedica uma boa parte a explicar como conectar esses Edge Nodes na malha ACI. E aqui que a ACI, de novo, oferece flexibilidade e automação que vão além do que uma rede tradicional conseguiria. Conectar esses Edge Nodes parece ser um ponto bem crítico na opção 2. Como a ACI ajuda especificamente nesse ponto, que costuma ser um desafio mesmo? A principal ajuda da ACI aqui é na flexibilidade e na mobilidade. Em redes tradicionais, os Edge Nodes, que geralmente rodam como VMs, eles costumam ficar confinados a clusters de hosts específicos, os tais Edge Clusters. Isso porque estender as VLANs necessárias para a conectividade deles por toda a rede física é complicado, muitas vezes a manual. Com a ACI, estender a conectividade necessária via EPGs
mapeados para VLANs por toda a malha, é simples, é automatizado pelo APIC. Isso significa que os Edge Nodes podem rodar em qualquer host SXI na malha CI que tenha capacidade, não só em racks designados para isso. Ah, isso é uma grande diferença. Com certeza. E o guia explora formas de conectar esses edges. Uma abordagem comum e bem poderosa é fazer o roteamento com a ACI, o que eles chamam de L3 Peering. Nela, o Edge Node estabelece uma vizinhança de roteamento usando protocolos como BGP ou OSPF diretamente com os switches Leaf da ACI. O guia detalha configurações como L3 Outs do tipo Floating SVI, que são particularmente interessantes. Floating SVI. Isso soa bem técnico, mas qual é o benefício prático disso para quem está operando o ambiente no dia a dia? O benefício prático é justamente a mobilidade transparente. O Floating SVI permite que a máquina virtual do Edge Nodes seja movida usando vMotion entre diferentes hosts e ESXi, mesmo que esses hosts estejam conectados a switches Leaf distintos na malha CI, sem quebrar a seção de roteamento com a CI. A configuração meio que flutua junto com a VM, sabe? Isso elimina a necessidade daqueles racks de borda dedicados e rígidos, otimiza o uso de recursos computacionais e aumenta a resiliência. A ACI automatiza a manutenção dessa conectividade toda. Entendi. A ACI não só simplifica o underlay, mas também torna a localização e a movimentação dos componentes críticos do NSX-XT, como os Edge Nodes, muito mais flexíveis e automatizadas. Isso é um ganho operacional bem importante, hein? Exatamente. Remove barreiras físicas e operacionais que são comuns em implantações de NSX-XT sobre redes mais tradicionais. E se houver aquela necessidade específica de conectar VMs que estão dentro do overlay NSX, na opção 2, com servidores físicos que precisam estar na mesma rede L2, na mesma subrede. Isso, às vezes, acontece em migrações ou para aplicações legadas. Sim, o NSX-XT tem uma função para isso, chamada L2 Bridging, que geralmente roda nos Edge Nodes. Ela basicamente cria uma ponte, um bridge mesmo, entre um segmento lógico de NV do NSX-XT e uma VLAN específica no mundo físico. E a ACI facilita a configuração disso. Você cria um EPG na ACI para representar essa VLAN de bridging. Aí as portas dos hosts ESXi, que rodam os Edge Nodes de bridging, e as portas dos servidores físicos são associadas a esse EPG. A ACI garante a conectividade L2 entre eles através da malha. Simples assim. Ok, cobrimos bastante terreno técnico aqui. Se a gente fosse destilar os pontos essenciais para quem está avaliando essa integração entre NSX-XT e ACI, quais seriam as conclusões principais desse guia? O que levar para casa? Eu resumiria em 3 pontos-chave. Primeiro, a ACI sempre agrega valor como o underlay para o NSXT, não importa qual opção de integração você escolha. Os ganhos em desempenho, gerenciamento centralizado, visibilidade e TCO são bem consistentes. Segundo, a opção 1, aquela que usa a ACI para rede e NSXT para segurança e serviços, é a abordagem recomendada pela Cisco. Ela tende a simplificar a arquitetura geral, otimiza o desempenho do tráfego norte-sul e reduz a dependência funcional, e até de custo, dos NSXT Edge Nodes. E terceiro, mesmo na opção 2, que é o overlay NSXT completo sobre a ACI ainda oferece vantagens significativas sobre redes tradicionais. Simplifica a configuração do underlay e, o que é crucial, proporciona flexibilidade e mobilidade para os Edge Nodes, como a gente viu com o Floating SVI. E o guia menciona algumas melhores práticas ou dicas de configuração que valem a pena a gente ressaltar aqui rapidinho? Sim, menciona algumas práticas importantes, por exemplo, usar conexões redundantes e ativas, tipo LACP, ou pinning de MAC dos hosts ESXi para a malha ACI, para garantir resiliência e performance, né? Organizar a configuração usando perfis, os AEPs por cluster vSphere.
É fundamental também separar o tráfego de infraestrutura do vSphere, gerenciamento, vMotion, storage em construções próprias da ACI, tenants, BDs, EPGs, e proteger eles com políticas, os contratos ACI, implementando segurança Zero Trust na própria base. E um detalhe interessante para a opção 1, colocar os EPGs que contêm as VMs, onde o NSXT DFW vai atuar, dentro de um Preferred Group na ACI. Isso pode simplificar as políticas na ACI, permitindo comunicação mais aberta entre eles na camada de rede ACI, já que o controle fino de segurança vai ser feito pelo DFW do NSXT mesmo. Entendi. Então, a mensagem geral parece ser que a ACI não é apenas compatível com o NSXT, mas pode ativamente melhorar e simplificar a implantação. Fornece uma base automatizada, performática e flexível. E a opção 1, em particular, parece explorar uma sinergia mais profunda entre as plataformas. Correto. E essa análise toda nos leva a uma reflexão final. Uma provocação interessante que o próprio material levanta. Considerando a maturidade da ACI hoje, sabe? Com seu overlay Viet-Xsulane integrado, capacidade de microsegmentação via EPGs, inclusive dentro do VDS do Sphero com o ACI Virtual Edge, e automação de serviços L4-7, será que, para muitos casos de uso, a própria ACI já não poderia atender nativamente às necessidades que tradicionalmente levariam à adoção do NSXT? Essa é uma pergunta estratégica importante para os arquitetos de data center, sem dúvida. Avaliar se a ACI por si só já entrega o que é necessário, versus a complexidade e o custo de gerenciar duas plataformas sobrepostas. Algo definitivamente para se pensar ou projetar a próxima geração da infraestrutura, né? E com essa questão em mente, a gente conclui nossa análise aprofundada de hoje sobre esse guia de design VMware NSXT com Cisco ACI. Esperamos que essa exploração tenha sido útil e, quem sabe, esclarecedora. Até a